Olá pessoas, eu sou o Luiz e depois de muito tempo mesmo, eu tô voltando aqui no canal. Bom, depois de quase 3 anos sem postar vídeos, eu decidi que tipo de vídeo eu posso fazer pra ser uma volta marcante, digamos assim. E ultimamente eu vi que muita gente tá fazendo lista de tipo, 20 livros pra ler antes dos 20 anos. E essa linha de conteúdo, sabe, eu percebi, por que eu não posso fazer um desse também? Recentemente eu completei 22 anos, mas pensa num bicho ansioso, sou eu. Então eu decidi fazer uma lista de 25 livros pra ler antes dos 25 anos. Tá um pouco longe ainda? Sim, mas pelo menos assim eu sei que eu vou ter tempo pra ler esses livros com calma e não vou precisar ficar correndo pra bater meta que talvez eu não consiga em um ano. Então assim é mais garantido que eu vá conseguir cumprir essa lista. Esse vídeo possivelmente vai ficar um pouco grande, então eu vou deixar de enrolar e vou começar logo a falar dos livros que eu coloquei nessa lista. Então o primeiro livro é Frankenstein, da Mary Shelley. Recentemente eu vi o filme do Guilherme Del Toro e eu gostei muito do filme e eu fiquei muito doido pra conhecer mais dessa história, pra ver mais desses personagens, então Frankenstein vai ser uma das minhas próximas leituras já ainda em 2026. Em seguida temos um que vai ser um pouco complicado, que é Uma Vida Pequena. Esse livro eu sorteei ele pra ler ainda esse mês, então vem aí a leitura de Uma Vida Pequena. Vai ter vlog de leitura aqui no canal, então aguardem. O terceiro livro é Mudar Método, do Edward Lewis, que eu não tenho aqui, mas é um autor que vem crescendo muito pra mim. Eu já li 2 livros dele que eu gostei muito, e esse provavelmente é o que eu tô mais ansioso pra conhecer agora. Um detalhe, a maioria das sinopses desses livros eu não faço ideia de quais sejam, porque eu não costumo ler a sinopse dos livros, então eu vou dar basicamente um motivo só do porquê eu quero ler o livro. O próximo da lista é Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu comprei esse livro no Sebo em 2023, se eu não me engano, e tá parado na minha estante desde então. Eu já tentei começar a ler ele, mas eu não tava muito na vibe, eu acho que eu não curti muito. Tem até algumas marcações aqui que eu ia fazer, mas a princípio eu abandonei ele e vou pegar ele futuramente novamente. O próximo livro da lista também é um que eu não tenho aqui, mas é A Sociedade da Neve, livro que deu origem àquele filme da Netflix sobre um acidente com um avião nas Cordilheiras dos Andes, onde vários jogadores de futebol tiveram que ficar lá por acho que quase 3 meses. E é um livro que eu tenho muito interesse de ler, porque eu adoro esses livros de não ficção que contam detalhes sobre tragédias que aconteceram, então eu tô bem ansioso pra ler esse livro. O próximo livro é a continuação de A Sombra do Vento, um dos livros que eu mais gostei de ler em 2024, e eu tô falando de O Jogo do Anjo. Novamente, não sei de nada da sinopse, eu só sei que eu quero muito ler esse livro, principalmente porque uma professora de inglês minha, em 2017, recomendou muito esse livro, e desde então eu quero ler ele. O próximo livro da lista é Fundação, do Isaac Asimov. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ficção científica, mas ainda é um gênero que eu não li muitos livros. E Fundação é um clássico, todo mundo conhece esse livro, todo mundo que gosta de ficção científica diz que é um dos melhores do gênero, e eu quero muito ler esse livro. O próximo é O Peso do Pássaro Morto, que eu acabei de ler, então um pra lista já foi. Eu fiz essa lista antes de ler esse livro, tá? Eu amei essa história, eu amei esse livro, então não preciso dar muitos detalhes porque já foi lido. Outro livro dessa lista é Foundersigned, do Robert Jackson Bennett. Eu comprei esse livro na livraria por R$20, se eu não me engano, todos da série saíram R$20. E faz muito tempo que eu quero ler esses livros, porque é uma fantasia. A Tamires do Resenha dos Sonhos, que é uma pessoa que eu confio muito nos gostos e bate muito com os meus, fala muito bem, então eu acho que esse ano vem aí a leitura dessa série aqui. O 10º livro dessa lista é Flores para Algernon, um clássico que eu já tô enrolando há 5 anos basicamente pra ler, eu também não tenho ele ainda, mas é um livro que eu sei que é muito importante e que eu quero muito conhecer a história. Os próximos 2 livros eu já vou falar em conjunto porque eles fazem parte da mesma coleção, os 2 são clássicos. Tô falando de Mr. Dalloway e Dom Casmurro, do Machado de Assis. São 2 livros da Nanofágica que eu tento colecionar a coleção inteira aqui, e são leituras que eu quero fazer antes de completar os 25 anos. O Dom Casmurro, inclusive, eu já comecei, mas nunca finalizei porque eu tava achando um pouco difícil, mas talvez agora engrene. O próximo livro é Pachinko, a história de uma família coreana contada por gerações, e é isso tudo que eu sei desse livro, mas todo mundo fala muito bem, então tô ansioso pra ler ele também. Vidas Secas, do Graciliano Ramos, também é um livro que tá nessa lista. É um clássico brasileiro que eu tô muito ansioso pra ler também. Eu comprei essa edição que eu acho belíssima, e eu sei que vai ser uma leitura muito positiva, porém tenho um pouco de medo de ler ele, porque clássicos. E eu não sou uma pessoa de ler muitos clássicos, não. O 15º livro da lista é O Hobbit. Eu tenho essa edição anotada aqui e sou louco pra ler ela, apesar sim de ter um pouco de medo de ler os livros do Tolkien. Mais um clássico nessa lista, agora eu estou falando de Mulherzinhas. Eu já até comecei a ler ele, mas eu tava achando a leitura um pouco arrastada e eu senti que não era o momento, então tá na lista também pra ler antes dos 25. O Palácio de Papel é outro livro que eu comprei no Sebo, mas que eu ainda não li. Não sei do que se trata, mas parece ser uma história bem interessante. Outro livro que eu não tenho aqui é Eu Que Nunca Conheci os Homens. Já faz muito tempo que eu quero ler esse livro, porque é uma distopia que parece ser muito interessante e discutir assuntos muito importantes também, então tô bem ansioso pra fazer essa leitura. E é claro que não podia faltar Stephen King nessa lista, então eu trouxe aqui 2 livros que estão na minha estante, parados, que eu pretendo ler logo, que é Não Pisque e Sob a Redoma.
sobre Redoma eu vou dar prioridade aqui, porque é um livro que eu tô muito ansioso, provavelmente vai ser uma das minhas próximas leituras também, porque já faz muito tempo que eu vejo falar bem desse livro, e eu sei que vai ser uma leitura incrível. Assim como Não Pisque, mas ele eu não tô com tantas expectativas porque eu vi o pessoal falando mal. Vamos lá pros 5 últimos. Tem aqui Uma Chama Entre as Cinzas, eu tenho nessa edição em inglês que eu paguei R$7 na Amazon, se eu não me engano, ela é capa dura e tal. E tudo que eu sei sobre ela é que é uma fantasia incrível, o pessoal fala muito bem, e eu mal vejo a hora de poder ler ela. Os últimos 4 livros eu não tenho aqui, mas é mais um do Stephen King também, que é O Apanhador de Sonhos. Eu sei que é um livro sobre invasão alienígena, eu acho pelo menos, e é isso. Mas também muito curioso para conhecer esse livro. Mais uma fantasia na lista também, o último volume do Relato da Guerra das Tempestades, que é Wind and Truth, que vai lançar esse ano aqui como Vento e Verdade. Tô muito ansioso para concluir essa parte da saga que eu amo tanto e vem muito aí. A Vida entre as Marionetes, do T.J. Clooney, também é um livro que eu tô muito ansioso para ler. Eu amo tudo que esse homem escreve, então eu tenho certeza que eu vou amar esse livro também. E por último, mas não menos importante, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. É um livro também que eu tô enrolando há muito tempo para ler, mas tá se tornando um clássico já. E eu sei que é um livro que trata temas muito importantes, então também mal vejo a hora de poder ler ele, apesar sim de ter um pouco de medo, porque eu sei que a linguagem dele é um pouco mais difícil de ler, uma leitura mais lenta, e eu não sei se eu tô na vibe agora de ler isso, mas espero que durante esses anos que eu vou ter pra ler esses livros, eu pegue ele pra ler e que seja uma leitura incrível. Então esses foram os 25 livros que eu quero ler antes dos meus 25 anos. Como eu disse, ainda tem muito tempo pra frente pra eu ler todos os livros dessa lista. Alguns eu já quero ler nos próximos meses, outros nos próximos anos, mas eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível e que muitos desses livros possivelmente vão se tornar favoritos. Então é isso, obrigado por terem assistido, vejo vocês nos próximos vídeos. Se eu não abandonar o canal de novo, mas eu espero que não. E tchau, gente!